Deus levantará outros Esdras, homens que pegarão a palavra e lerão ela na íntegra, e interpretarão ela como tem que ser interpretada, jogando na lata do lixo esse espírito maligno dos dias em que estamos vivendo, que a ciência e a filosofia insistem em dizer que é um tempo de pensar. Chamam a pós-modernidade ou a pós-verdade de um tempo onde as pessoas querem questionar. Traduzem isso por relativismo. Chega de relativismo. Em nome do relativismo, pregadores ungidos do passado estão dando entrevistas em podcasts dizendo assim: temos que reinterpretar a Bíblia, temos que trazer a Bíblia para o nosso tempo e inserir os nossos irmãos homossexuais dentro dela. Temos que falar para eles que Malacói, que vontade de dar um cascudo na cabeça deles. Relativizam tudo, estão enganando as pessoas. O falso ensinamento. Posso dar uma palavra para vocês? Vai me custar caro, mas posso falar? Pior do que um feiticeiro dentro da igreja, caindo endemoniado, é alguém que se diz pastor e coaduna com os erros do povo. Pior do que um herege, assumidamente herege, é aquele que vai pregar para o povo, ajunta multidões e só abençoa o povo. São como profetas de Balaão, só liberam palavras de bondade. Você vai chegar, você vai conquistar. Isso não é pregação, isso aí tem outro nome, chama-se autoajuda. E a igreja do Senhor não precisa de autoajuda, ela precisa da ajuda do alto. Precisamos resgatar o que estamos perdendo. Pastores, ensinem na sua igreja a proteger as famílias. Nossas famílias estão sob ataque. Temos a família tradicional, que é muito mais do que tradicional. Ela é a família primeira, ela é a família ancestral, é a célula máter da sociedade. Um homem, uma mulher e os filhos que advêm dela. Pastor Marco, mas e as outras famílias? Existem, eu não fecho os olhos, mas são chamadas de arranjos. Arranjo familiar. O que é um arranjo? É uma coisa que você vai adaptando. Nós não podemos fazer da exceção uma regra. É o contrário, é da regra para a exceção. Não somos nós nos adaptarmos àquilo, são eles que têm que se adaptar a nós. Mas a nossa falência, a falência da nossa fé, a nossa covardia, o nosso medo de irmos presos, a vontade de andarmos de bem com todo mundo, agradar gregos e troianos, nos levaram a esse ponto de convergência que não tem mais como voltar. Está aí. Olha o que acontece hoje com as pessoas. Entram dentro da sua casa e tomam a guarda do seu filho. Para isso, não é preciso fazer muita coisa. Basta você provocar angústia na sua criança, e a sua criança estiver lá na escola. Esse dia desse eu fui buscar a Aurora na escolinha dela, minha neta. E lá estava a Aurora. A Aurora estava lá. E a tia, a professora veio em mim e falou: pastor, a Aurora não está bem. Eu disse: o que foi? Ela está quietinha num canto. O senhor sabe se aconteceu alguma coisa com ela? Muito obrigado. O senhor sabe se aconteceu alguma coisa com ela em casa? Eu falei: por quê? Não, porque a gente tem que saber tudo. Eu saí dali com a Aurora e fiquei pensando: mundo maldito. Quando votaram lá em Brasília a lei da palmada, alguém lembra? Patrocinada pela rainha dos baixinhos, Xuxa, que buscou lá na Suécia com a rainha Silvia da Suécia, estamos falando memória, o país mais progressista da Europa. Trouxe para cá um projeto de lei que diz assim: se a sua criança sentir angústia, o Estado pode vir e tomar o seu filho. Mensure para mim a angústia. Leonardo, o que é angústia? Um choro, a criança está com a carinha fechada, isso é angústia. O Estado pode vir e tomar o seu filho. Por que chegamos a esse ponto? Fraquejamos, fracassamos, fizemos aliança com Satanás, fechamos os olhos, fechamos a boca.
Quando deveríamos protestar, falamos: não, a igreja é diferente, a igreja não tem que se misturar com nada. Não tem. Não, mas a política desgraça. Desgraça o quê? A política não é um problema. O problema é quem você manda para a política. A política não é um problema, o problema é o caráter de quem está lá. Você viu aqui vários deputados, pergunte se algum deles apostataram da fé. Eu estou lá há 16 anos, prego todos os anos aqui nos Gideões, nunca faltou óleo sobre a minha cabeça. Me faltaram amigos, muitas vezes por causa de perseguição, porque o povo não entende. Tudo que compra na internet ou na televisão acha que é verdadeiro, não sabe da luta que nós passamos. Mas a perseverança e a força de vontade me fez permanecer até aqui, mostrar para vocês que é possível ser político e continuar cheio do Espírito Santo. E não faltaram pancadas. Então a política não é um problema. O problema está em nós, na nossa fraqueza. A Europa, vai me custar caro de novo. A Europa está sendo islamizada, pastor. A Inglaterra, país de John Wesley, o maior dos avivalistas, o pai do avivamento, tem das suas 10 maiores cidades, a começar por Londres, prefeitos muçulmanos. A Inglaterra de John Wesley, de Charles Finney, de Spurgeon, os maiores pregadores que nós aprendemos nos seminários, está islamizada. Você vai na França, em certo horário do dia, a França para, não importa se é no meio da rua. Está aqui o pastor Sângelo que sabe disso. Eles tiram das sacolas um tapete, dobram o joelho, onde estiver, e começam a orar. Eu estava aqui no aeroporto de Guarulhos dia desses. Deu a hora da oração deles. Eles não importa quem está perto, eles não têm vergonha da fé deles. Eu olhei aqueles homens ajoelhados dentro do aeroporto e falei: meu Deus, isso aqui é fé. Agora detalhe, pergunte se alguém debocha deles. Vai debochar de um muçulmano, vai. Tenta, só tenta. Lá na França, o jornal Charles Hebdo foi explodido por uma bomba, porque colocaram uma charge, uma figurinha com a cara do profeta Maomé, do jeito que eles não gostaram. Eles não aceitam que ninguém toque na fé deles. E nós cristãos, estamos vendo o nosso irmão apanhando ali, não deixa, não é da minha igreja. Tem outro, não, eu não conheço. Somos um povo dividido. Você já parou para pensar que nós somos, segundo o IBGE, o ano que vem 36% da nação? 36% de 200 milhões, quase 80 milhões de crentes. Quantos crentes? O último presidente da república foi eleito com quantos votos, você lembra? 57. Nós temos 80 milhões. Vou falar de novo. O último presidente foi eleito com 57 milhões. Nós somos 80 milhões. Não está entendendo, né? Você não entende porque o jornal bate em nós? Porque tudo com crente vai parar na primeira página do jornal. Eles entenderam o que você ainda não entendeu. Eles entenderam o que os nossos líderes ainda não entenderam, que nós seremos maioria daqui uns dias. E se formos maioria, corremos o risco de um dia termos um presidente da república crente. Quem sabe um puro sangue cheio do Espírito Santo. E ó, se cumprindo a profecia, os crentes indo para o culto no meio de semana com o radinho de pilha ligado só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva, mas aquele dia ouvirão um jornalista falar com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente da República Federativa do Brasil começará o seu discurso assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Escuta, a igreja brasileira, somos a resposta para o mundo. Seremos os últimos missionários antes que o anticristo desponte. O mundo inteiro ama brasileiro, quer seja pela comida, quer seja pelo futebol, quer seja pela música. Onde o brasileiro chega, ele é aplaudido e abraçado. E eu tenho uma resposta profética para isso. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque aqui ó, nessas veias não corre o sangue de uma única nação.
Você vai na Inglaterra, põe 200 ingleses num lugar, você vê todo mundo loiro do olho azul. Você vai nos países nórdicos, a mesma coisa. Vai no continente africano, são todos negros. Vai no continente asiático, você vê os japoneses, os coreanos, todos eles são puros. Você olha para o brasileiro, dá uma olhadinha aí do seu lado. Um é amarelo, um é branco, um é vermelho. Todas as ações do mundo passam pelo sangue do brasileiro. Nós somos a esperança do mundo. Eu não estou pregando só para um povo que veio aqui porque não tinha para onde ir. Eu estou pregando para a geração do avivamento, que levará o evangelho aos quadrantes da terra. Só quem crê nisso, por favor, dê um grito para acordar Camboriú.